Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmão e irmã, para você que está ouvindo esse áudio. Que Deus vai abençoar muito o seu dia, que seja um dia maravilhoso. Não sei como é que está aí a sua vida, como é que estão as coisas, se está bem ou se não está bem. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Coisas até que você acha impossível de acontecer, mas tenha fé em Deus, ore ao Senhor. Se não acontecer é porque Deus tem um plano, tem um propósito melhor. Ou então tem que esperar o tempo certo do Senhor. Às vezes são coisas até que a gente não pede ao Senhor, né? Às vezes acha que é besteira, mas apresente diante do Senhor. Deus, ele considera nossas orações, ele ouve nossas palavras quando nós nos encontramos, né, diante dele, nos rendemos diante dele, ele ouve as nossas orações. Às vezes a gente pede por uma coisa, mas o Senhor sabe o que verdadeiramente nós precisamos. Então ele age na nossa vida, ele desbloqueia os bloqueios, né, emocionais, espirituais. Eu tenho notado, né, no dia de hoje, principalmente que estou fazendo esse áudio, que o Senhor, eu estava orando por algo e o Senhor, ele está realizando agora na minha vida, e eu sou muito, muito grata ao Senhor. Coisas assim, a gente nem sabe como, mas Deus sabe, né, como fazer, no momento certo de fazer, Deus vai fazer, né? Assim como ele tem feito na minha vida, ele vai fazer na sua. E continue crendo, continue orando, mesmo que não haja força para orar, continue. Mesmo que você sinta que Deus não está ouvindo, mas continue orando, continue na fé, continue acreditando, né, crendo que mais o Senhor tem a fazer, né? Tem coisas que nós não vemos, às vezes o Senhor não, nem deixa a gente ver, porque senão a gente vai ficar perplexo, né? Mas continue caminhando na presença do Senhor, olhando, né, para o nosso foco, né, que é Jesus. Amém? Então vamos dar continuidade à nossa leitura, Romanos 11, que diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? Ele está falando aqui do povo de Israel, Paulo. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe diz, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Baal era o deus daquela época, né? Um deus pagão. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: Torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação a gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação e ciúme, os do meu povo, e salvar algum deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, que é os gentios, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, esse negócio aqui de ramos, né, que você está dizendo, através de Paulo,
ele está explicando assim que Israel faz parte dos ramos originais da oliveira, né? E aí Deus permitiu que eles ficassem cegos espiritualmente para que a graça também alcançasse os gentios, né? Que é os povos de outras nações. Ele está dizendo que a oliveira brava, né, ela foi enxertada na, na oliveira que existe dois tipos de oliveira. Existe a oliveira brava que dá um fruto que é tipo um fruto, eu acho que aquele fruto ele não usa azeite, é um fruto diferente, né? Não é azeitona, né, que a gente conhece da oliveira. Então ele tá dizendo assim que a oliveira brava, ele é uma oliveira assim bruta, né? Não é uma oliveira original. E aí ele pegou os ramos da oliveira brava, né, que não é do povo originalmente escolhido por Deus, né, que é o povo de Israel, e enxertou. Enxertar é algo que esse pessoal que mexe com planta, eles fazem para tipo para aquele ramo ele ganhar vida naquela árvore que já existe. Então existe uma árvore, aí eles pegam, cortam um pouco do caule da árvore e cortam um pouco do ramo, né? E enxertam. Eles fazem tipo assim uma colagem desse ramo no, nessa árvore original, né? Então, você que tiver curiosidade, é só você pesquisar mais sobre como é que é enxertar um ramo, né? Então, basicamente, foi mais ou menos isso que o Senhor fez, né, com nós, conosco, que é um povo de outra nação, para a gente fazer parte da oliveira. A oliveira é Jesus, né? Inicialmente, a oliveira é Jesus. Jesus veio, né, de Israel. Então, a oliveira é Jesus e os ramos, né, é o povo, né, da casa de Israel originalmente. Mas nós, né, de outras nações, fomos enxertados, né, na oliveira. Foi feita ali uma operação na oliveira, né, para enxertar ali os ramos. E aí ele está dizendo assim, no versículo 18, que não é para os ramos da oliveira brava, que foi enxertado na oliveira original, se vangloriar daqueles em que o Senhor cortou, né, que era da própria oliveira original, né, que é o povo de Israel, ele cortou alguns. Não se vangloriar por causa disso, porque a gente vai ler aqui, né, que se ele teve misericórdia de nós para enxertar, né, que não somos da oliveira original, quanto mais ele também vai ter misericórdia daqueles que já fazem parte da oliveira original, né? Então vamos ver aqui no versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, né? Então aqui está falando da igreja de Israel. Basicamente a gente está lendo aqui até agora, né, na carta de Romanos, que Paulo ele admoesta os judeus para eles não se vangloriarem por serem da oliveira original, por serem descendência sanguínea de Abraão, por exemplo. E agora Paulo está dizendo que não é para a igreja se vangloriar também. Ou seja, não é para ninguém se vangloriar. Somos todos farinha do mesmo saco, né? Carentes da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos da graça do Senhor para chegarmos à salvação. Precisamos acreditar com fé, né, de que o Senhor, ele realizou a sua obra, que ele deixou a sua promessa e que ele vai cumprir, né, se apegar ao Senhor. Então, não importa se você é gentil, não importa se você é judeu, né, todos precisam seguir o mesmo passo, né, que é crer, ter fé em Deus, acreditar nas suas promessas, de que Ele vem, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, é da salvação, do juízo. Então, é esse assim, é a mesma receita para todos, né? Então, continuando, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí ele encerra, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então ele encerra, né, com essa adoração, a carta, com essa adoração. E tem uma música que é do Ministério Zoe, que se chama Não é Sobre Nós, que é baseada justamente nessa passagem. É quase uma música do versículo cantado, dessa passagem cantada. Eu vou colocar também no grupo para vocês, se não conhecerem, vocês escutarem. É muito legal, eu acho muito legal quando eu encontro músicas assim que praticamente cantam a Bíblia, né? Muito bom. Então, né, basicamente foi essa mensagem que Paulo deu, né, que não é para a igreja se vangloriar, porque esse negócio dos judeus, porque hoje já existem os chamados judeus messiânicos, né, que creem em Jesus, mas o fato de muitos deles não crerem em Jesus também é permissão do Senhor, faz parte do propósito, do plano do Senhor. Então nós não devemos se sentir também, como alguns deles se sentem por serem descendentes de Abraão, né? Se sentirem superiores a eles por causa disso, né? Mas também ter misericórdia, né? Saber que faz parte do plano do Senhor, que haverá um dia, né, que muitos deles serão evangelizados também, né? Talvez pelos próprios judeus que estão lá crendo em Jesus. Então, né, nós devemos buscar o Senhor, né, renunciar à carne, deixar o Senhor moldar o nosso coração, curar as feridas, né, emocionais e viver, né, rendidos na presença do Senhor, livres e leves, confiando. Essa última passagem que a gente lê agora, né, que fala do conhecimento do Senhor, é muito bom, né, saber que o Senhor ele cuida de tudo, ele sabe de tudo, ele está no controle de tudo. Então não tem o que a gente se preocupar, né? Só confiar mesmo e aproveitar, né, a sua presença, a sua glória, adorar o Senhor, né? Para que melhor, né? Para que vida melhor que essa, né? Que adianta a pessoa ter tanta riqueza no mundo e não conseguir dormir, né? Então que a gente tenha cada dia mais, né? Cada vez mais essa paz no exterior, essa alegria, esse contentamento, né? De estar na presença do Senhor, de saber que nós somos filhos do Senhor, estamos cuidadas, né? Que Ele tem zelo por nós. Então, essa foi a leitura de hoje. Espero que tenha fortalecido mais a sua fé, edificado. E até a próxima, em nome de Jesus.